Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vou comentar aqui, sobre um vídeo do canal Dois Dedos de Teologia. Crente vegano pode comer carne e porco. Vamos lá? Logo mais nós iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar da Tua mensagem. Livre-nos de todos os males, nos purifique e fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou tentar falar um pouco, pelo menos, né? Posteriormente nós podemos falar mais coisas sobre isso, mas vou comentar um pouco sobre algumas coisas que, acho que é Tiago, né, o nome dele, né? Do canal Dois Dedos de Teologia, fala a respeito do assunto. Ele cita os adventistas do sétimo dia, inclusive, né? E eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Se ser vegetariano é pecado, se o crente pode comer carne. Isso está atrelado a uma série de outras questões sobre o que é permitido comer no Novo Testamento, principalmente polêmicas que envolvem carne sufocada, comida sacrificada a ídolos, ou até mesmo o consumo de sangue e outras polêmicas teológicas de ordem alimentar. Remonta também a questionamentos envolvendo algo do Antigo Testamento. Crente pode comer carne? Ou são essas e outras perguntas que a gente quer resolver no vídeo de hoje sobre uma teologia da alimentação, se é que eu posso dizer desse jeito. E não esqueça que o Dois Dedos de Teologia é financiado pelos patrões que todos os meses investem R$5 e pra cima para manter esse canal com os maravilhosos frete grátis. Isso bem, você tem que começar entendendo o conceito de progresso na revelação. A Bíblia não é simplesmente... Então vamos lá. Eu vou só colocar um outro verso aqui. Deixa eu colocar aqui. Isaías 65, isso. Vou deixar ele aqui. E vamos colocar aqui nova tradução na linguagem de hoje, 2 traduções. Vou deixar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, ele fala, olha só, o conceito de revelação. O conceito de revelação na Bíblia, né? O conceito de revelação progressiva. Uma coisa muito problemática que existe no mundo evangélico é que o conceito de revelação progressiva deles é o seguinte: o Novo Testamento tem mais autoridade que o Antigo. Essa já é uma forma errada de se colocar, né, as escrituras hebraicas e as escrituras gregas, como que o que tivesse sido escrito de Gênesis a Malaquias tivesse menos valor e tivesse inclusive perdido o valor na maioria dos seus dizeres. Então, a progressividade da revelação, ela não pode contradizer uma revelação já dada, né? Então, nós vamos conversar a respeito disso aqui, na medida que ele for falando, nós vamos vendo aqui o desenrolar na Bíblia. E existe um problema muito grande sobre isso, né? Esse conceito de revelação que no cristianismo se tornou uma espécie de paulinismo. O que é paulinismo, né? Esquece-se de tudo que foi escrito no restante da Bíblia. E tudo tem que se adequar ao que Paulo escreveu. Ao invés de eu analisar Paulo no contexto bíblico geral, eu pego toda e qualquer fala na Bíblia, desconsidero em virtude de qualquer coisa que Paulo tenha dito e que eu considere que tenha me libertado de alguma coisa. Então vamos lá, dar continuidade. Um livro estático. A Bíblia não é uma teologia sistemática, não é um vademecum, não é uma constituição. A Bíblia é o registro de uma história. E nesse registro da história da revelação de Deus, você tem progressos nesse aspecto revelacional. Algo é revelado no momento para o povo, mas Deus vai aumentando a revelação. E nesse processo, coisas que uma hora são de uma forma e outro momento são de outra. Não porque Deus muda, mas porque o modo como Deus se relaciona com a humanidade vai mudando de acordo com os tempos e o momento na história da revelação. Por que eu digo isso? Porque fazer uma teologia bíblica do alimento é observar as mais variadas minúcias com relação ao que nós podemos ou não comer ao longo da história da Bíblia. Pensa, por exemplo, na criação. Em Gênesis 2:16, Deus entregou para Adão e Eva todas as árvores do jardim. A alimentação estava atrelada basicamente a pegar frutas que davam nos pés. Uma vez que não existia morte antes da queda e o pecado no mundo, animais não eram mortos para a alimentação. Adão e Eva. Então vamos lá, pelo menos um ponto positivo que nós vemos, né, nesse momento que ele fala, é que ele reconhece que a alimentação inicial que Deus estabeleceu para o ser humano não inclui a carne. Ora, se a alimentação para seres perfeitos não inclui a carne, qual seria o sentido de Deus, depois de já ter liberado algumas carnes? Então veja, ele vai lá no Gênesis, estabelece a alimentação não cárnea, depois do dilúvio, de um evento extremamente traumático, um evento extremamente rígido no planeta,
Ele libera a carne, como ele vai falar aqui. E aí, depois disso, ele volta a manter a carne com restrições. Existe até uma discussão se realmente todas as carnes depois do dilúvio teriam sido liberadas, ou obviamente só as carnes dos animais puros, não é? Porque é o mesmo padrão que nós vemos de animais puros e impuros lá, quando Deus deu instruções a Noé, é o padrão que nós vemos para o povo de Israel. Então não há nenhum motivo para imaginar que todas as carnes dadas para comer incluíssem as carnes impuras, ok? Então por isso existem debates na internet a respeito disso, e não existe nenhum motivo para se considerar isso, que todas as carnes ali em Gênesis 9 significasse inclusive a carne dos animais impuros, não é? Tanto que para o preparo para o dilúvio nós temos muitas vezes ali animais impuros em um casal, e portanto se eles comessem lá, né, qualquer um daqueles animais ali, simplesmente extinguiriam a espécie, né? E 5 pares de animais puros. Então, obviamente, já existiu essa diferenciação. Você vê essa diferenciação no Gênesis, depois você vê logo depois a liberação do uso de carnes. Então, é óbvio ali que quando Deus libera a carne, Ele não está liberando todas as carnes, inclusive aquele que tivesse um casal só. Então, olha, se Ele deixou um casal para os impuros e vários casais em relação aos puros para serem comidos, então é óbvio que ali que a liberação era dos animais puros, não é? E depois nós vemos, quando nós vamos lá na limitação cárnea em Levítico, por exemplo, nós vemos que a estrutura do animal, nós vamos ver ali que é a estrutura do animal que está sendo levada em conta, e não o aspecto cerimonial. Não comiam apenas frutas, eles eram herbívoros, e a configuração do corpo humano naquela época condizia com isso. O ser humano foi criado para não comer animais. Eita, pastor, agora você vai... Então vem cá, foi criado para comer animais e a configuração do corpo era propícia para isso. Bom, de lá para cá, só vai valer dizer que o consumo de carne é benéfico e, portanto, deve ser incentivado para o ser humano, se as mudanças no corpo humano de lá para cá tiverem sido todas benéficas. Porque veja, se você for estudar sobre mutações, sobre mudanças no corpo, geralmente elas prejudicam o corpo. Então, se houve modificações para de alguma forma facilitar o uso da carne, foi para uma adaptação do ser humano. Ou seja, mas a estrutura corporal do ser humano, ela foi criada aqui para não comer carne. Se Deus não deu carne para o ser humano comer, então ele não foi criado para comer carne. Dizer que depois do pecado o uso da carne se tornaria necessário ou amplamente liberado, sendo que tudo que o ser humano, o que tem acontecido de lá para cá tem sido doenças, morte, deterioração do ser humano, é uma total desvinculação da realidade. Está dizendo aí que o ser humano tem que ser vegano. Eu estou esperando aí a teologia do veganismo. Calma aí, até o final, porque de fato, em Gênesis isso acontece. E depois que o pecado entra no mundo, isso não parece mudar. Em Gênesis 9:3, isso é confirmado quando Deus se referindo ao próprio Éden, dizendo: tudo que vive e se move, lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, então vamos lá em Gênesis 9, não é? Bom, tem Gênesis 1 aqui, nós vamos em Gênesis 1, então vamos lá, ver aqui. Quando Deus, né, cria o ser humano, olha, domínio sobre os peixes do mar, ele coloca o domínio aqui, né, falou, ó, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, toda a árvore que há fruto, e há todo o animal, e há toda a ave, e há todo... Então toda a erva verde será para mantimento. Então vejam, a estrutura que Deus criou não só para o ser humano, mas para todos os outros seres, era que não houvesse morte. Bom, se Deus criou os seres, todos os seres, para que eles não morressem, faz sentido que eu incentive o aumento da morte, faz sentido que eu incentive o aumento da quantidade de animais que será morto para o ser humano comer, sendo que, se a questão for, considerando a validade da carne, nós não vamos questionar isso nesse momento, mas vamos considerar a validade do uso da carne. Bom, mas se a intenção de Deus era que os seres não morressem, não fossem assassinados, não fossem mortos, né? É lógico que o matar os animais ali não era considerado assassinato, né? Não está na restrição ali dada no momento que esse mandamento foi dado. Agora, se todos reconhecem que os seres não foram criados para morrer, então ainda por aquele que coma carne,
Não faz sentido ele acreditar que quanto mais eu ampliar o leque de uso e aumentar a quantidade de uso da carne, isso vai ser benéfico para o ser humano, porque ele está comendo algo que ele não foi criado para comer. Ou seja, ele reconhece que o ser humano não foi criado para comer carne. Vamos lá agora em Gênesis 9. E abençoou Noé a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra. Por quê? Porque ele instituiria o uso da carne. E sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes nas vossas mãos são entregues. Veja, o domínio sobre os seres já existia, só que o problema é que a forma como o ser humano iria agir com relação a esses seres. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isso é, com seu sangue, não comerei. Certamente requererei o vosso sangue. Né? Se você for olhar aqui um pouco antes, você vai ver que quando Deus fala para... Bom, nós não vamos mexer nisso agora, porque senão vai ficar muito longo. Mas veja aqui, ó. Deus fala com Noé em Gênesis 7, né? Fala do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé, macho e fêmea. Aconteceu que passados 7 dias, veja, então aqui já há uma distinção entre animais limpos e não limpos. E eles não comiam animais, né? Então, além de não comer, havia a questão dos animais não serem usados, inclusive, para sacrifícios, não é? Houve chuva, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, mulheres de seus filhos, todo animal conforme a sua espécie, né? Toda a carne havia entraram de 2 em 2. E os que entraram eram macho e fêmea. E aí fala do dilúvio durante 40 dias, não é? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Inclusive 7 casais, né? Eu coloquei 5, mas ainda são 7, né? Vamos ver aqui Gênesis 7, 2 e 3. Vamos ver aqui se eu... Aqui. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então veja, dos animais que não são limpos, era só um casal. Então não havia possibilidade de se comer esses animais. Mesmo depois de um ano ali, principalmente se você considerar que o mais provável é que eles tenham, na maioria dos casos, colocado animais o quê? Filhotes, né? Para que eles fossem crescendo no decorrer do tempo e desse menos trabalho. Agora veja, 2. Muito pouco provável que você imagine que eles tenham se reproduzido lá na arca durante o período em que ficaram ali, não é? Então, eles não teriam se reproduzido entre Gênesis 7 e Gênesis 9. Então, o mais provável é que Gênesis 9 se refira ao uso dos animais para alimento dos animais puros, não é? E, portanto, todos os animais terão medo, por quê? Porque, obviamente, se você está caçando, o animal não sabe qual deles você vai caçar e qual deles você não vai. Então, o medo, o pavor seria sobre todos os animais, não é? E tudo aqui seria o quê? Tudo, obviamente, todos os animais puros. Mas mesmo que eu considere aqui todos os animais impuros, inclusive, nós vemos que posteriormente fica evidente lá em Levítico, vamos colocar aqui Levítico, Provérbios, Levítico 11, vamos lá. Falou o Senhor a Moisés. Então veja, isso aqui foi uma ordem direta de Deus para Moisés. Fala aos filhos de Israel: esses são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os que têm unhas fendidas e a fenda das unhas se dividem em duas, e rumina dele comereis. Desses, porém, não comereis. Dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas, camelo, que rumina, mas não tem unha fendida, o coelho, a lebre, o porco. Então veja,
das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. E aí ele fala aqui dos peixes também. Então veja, ele está inclusive falando sobre animais aqui que não faziam parte do ritual de sacrifício. Os peixes não faziam parte do ritual de sacrifício. E no entanto, há uma distinção entre quais os animais dos mares poderiam ser comidos e quais não. Isso aqui não era só no ritual do santuário. Quando vocês forem oferecer animais como sacrifício, como oferta, vocês não poderão comer os animais imundos. Não, em nenhum momento poderia se comer esses animais imundos. Então veja, não tem nenhum vínculo com o aspecto cerimonial aqui. A gente vai dar para Gênesis 9 já. Mas Gênesis 9 fala de Gênesis 8:2 que Deus deu os vegetais para Adão e Eva, e não qualquer outra coisa. Mas o pecado entra no mundo e surge os abródios, as ervas daninhas. É o que Moisés escreve quando se refere ao período anterior como um tempo que não existia ervas daninhas, não existiam abródios. Moisés explica o processo de entrada de ervas daninhas no mundo através da queda, através do pecado. Com o pecado, agora Adão teria que suar, que trabalhar, que comer a partir do suor bruxo. E agora teria que arar. E aí veja, aqui também nós vemos o quê? Da mesma forma que Jesus disse que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do homem, mas no princípio não era assim, nós temos o mesmo caso da carne. Ora, a carne não foi dada, não era para o alimento do ser humano. Por causa da dureza do coração humano, Deus teve que fazer uma adaptação, mas no princípio não foi assim também. Então, se você olha lá no princípio, você vai ver que, olha, da mesma forma que a carta do divórcio não foi assim desde o princípio, o uso da carne não foi assim desde o princípio. Então, o ser humano, na medida que ele estuda a composição dos animais, o uso da carne, ele vai percebendo que, mesmo que diante de benefícios que venham a ser trazidos pelo uso da carne, isso também traz uma série de malefícios. A terra. A ideia de Adão arar a terra, comer a partir do suor do rosto, arando a terra, uma vez que havia ervas daninhas agora na terra, significa que o processo de alimentação, mesmo após a queda, para Adão e Eva e aqueles que viviam em seguida, ainda seria apenas vegetal. Mesmo após a queda, eles ainda deveriam comer apenas folhas, apenas frutos. Não deveriam matar nada nem ninguém. Então veja, ele reconhece que depois da queda, ainda assim eles continuariam a comer carne. E portanto, o único evento bíblico que passa a justificar o uso da carne é o dilúvio, que é um evento extremamente catastrófico no planeta, e aí você passa a ter uma restrição alimentar muito grande, e mesmo assim lá em Levítico você tem uma limitação de quais carnes poderiam ser usadas para comer e quais não seriam usadas para comer. Então é óbvio que isso foi dado por causa da dureza do coração humano, tanto que o principal relato a respeito do uso da carne para a alimentação é logo depois de um evento extremamente catastrófico de destruição no planeta. Para poder se alimentar. Mas aí então a gente chega em Gênesis 6 com a narrativa do dilúvio. Deus destrói o mundo, Deus cria uma nova humanidade a partir de Noé e de sua família, e a gente chega naquela passagem em Gênesis 9. Dos versos 3 a 5 ele estabelece o que seria a alimentação do povo agora após esse novo período. Ele diz que todos os animais, tudo aquilo que se move, poderia ser comido, com uma única exceção, o sangue. O sangue seria um símbolo da vida. Ninguém poderia derramar o sangue de outra pessoa, o motivo pelo qual Deus destruiu tudo, que foi a entrada da morte no mundo, de matar outra pessoa, vindo desde Caim, que matou seu irmão Abel. As duas famílias se estabeleceram a partir daí, filhos dos homens, filhos de Deus. E quando você olha o estudo sobre o uso do sangue, principalmente depois que o animal é morto e o seu corpo é exposto, tanto o sangue como a carne, eles iniciam um processo de apodrecimento, de putrefação. Se você for pesquisar na internet, né, você vai, se nós pesquisarmos aqui na internet, né, o processo de putrefação de animais mortos. É um dos estágios da decomposição do corpo de um animal morto. A temperatura ambiente começa geralmente de 12 a 24 horas. A temperatura ambiente, ou seja, numa situação normal. Essa putrefação começa de 12 a 24 horas após a morte. Wikipedia. Métodos do digestivo em finais de animais mortos, né? Aí você vai... Putrefação do corpo não é um processo resultante do evento morte apenas. É necessária a participação ativa de bactérias. Então veja, e não é só apenas na morte, mas na morte também nós temos aí o processo de putrefação. Tanto o sangue quanto a carne, eles começam um processo de apodrecimento depois da morte, não é? Por isso que geralmente nós vemos muitos animais o quê? Eles caçam e costumam acabam de matar o animal e já comer, né? Eles pegam o animal ali ainda vivo, né? E já começa o processo de ferimento, etc, né? E nós vemos aí que ou seja, comer o mais puro possível, né? Então veja, você falar sobre o uso da carne, principalmente no momento em que nós usamos métodos cada vez mais artificiais para manter os alimentos, carnes menos apodrecidos, é uma total falta de coerência, né?
A mistura dessas famílias e a maldade e o pecado aumentando e crescendo. Por mais que eles pudessem comer tudo, eles não poderiam comer sangue, porque o sangue seria o símbolo da própria vida. O homem que derramasse o sangue de outro homem deveria ter seu sangue derramado. É lá onde nós vemos tudo que vive, se move e servirá de alimento. Assim como Deus vegetais agora dou todas as coisas. O que a gente já aprende aí logo no primeiro momento? De que a relação de vegetarianismo, de veganismo, que era natural ao aspecto originário do ser humano, se perdeu completamente. O mesmo Deus que deu para Adão. Veja, a relação de vegetarianismo se perdeu completamente. Baseada em quê? Não existe essa relação na Bíblia, que a relação do vegetarianismo se perdeu completamente, né? Nós temos comunidades hoje ainda, e veja com milhares de anos depois da queda, nós temos comunidades que conseguem viver uma vida vegetariana, né? Viver com muita saúde, viver mais que a média da população, inclusive, com uma alimentação vegetariana. Então, é absurdo dizer que o vegetarianismo se perdeu completamente. É absurdo você dizer que que a composição física do ser humano, que foi criada para não comer carne, tenha se tornado melhor e não pior, e que, portanto, o uso da carne passaria a ter sido melhor do que não consumir a carne depois do pecado, não é? O máximo que nós podemos falar é da carne como um mal necessário, talvez, não é? Isso porque nós não vamos abordar todos os aspectos da carne aqui no momento, mas o máximo que ela seria um mal necessário, porque se o ser humano não foi criado para comer aquilo, e depois da queda Deus libera aquilo para ele comer, então obviamente aquilo é no máximo um mal necessário depois da queda, dado por causa da dureza do coração do ser humano, por causa da queda do ser humano, e não porque aquilo fosse melhor para ele. E obviamente, se você e eu vamos nos utilizar de algo que é prejudicial e usamos isso de modo irrestrito, nós estamos prejudicando o nosso corpo. Adão e Eva, o vegetarianismo, Deus que deu para um período posterior a Adão e Eva o carnivorismo. Muita gente acha que encontrar Jesus, se relacionar com Deus, se converter, é de alguma forma voltar ao estado primitivo como o de Adão e Eva. Então, ao observar Adão e Eva como paradigma de comportamento, devemos voltar à alimentação primitiva do homem velho. Mas isso é falso. É falso porque, por exemplo, Adão e Eva viviam nus, sem se vergonhar. E nós não acreditamos que preencha um budista que volta a viver em nudez. Da mesma forma, não? Veja, eu não posso viver, não devo viver da forma que Adão e Eva viviam no passado. É falso, porque eles viviam nus. Ora, peraí, quem determinou qual foi o motivo deles voltarem a se vestir? Bom, se nós formos analisar o motivo que eles voltaram a se vestir, que eles começaram a se vestir, foi o quê? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso eles passaram a se vestir. Só que quando você vai lá no Apocalipse, você não vê ninguém sem roupa lá. Ou seja, mesmo na glorificação, os seres são mostrados com vestes. É uma fala antropomórfica. Isso é uma invenção do ser humano nesse caso. Não existe nenhuma indicação que no Apocalipse ali, por exemplo, nós vamos estar vestidos apenas porque ele teve uma visão antropomórfica para o ser humano não ficar ali escandalizado com o Apocalipse. Não, se fosse assim, ele teria omitido a informação que eles eram nus no Gênesis, porque o escândalo seria o mesmo. Nós estamos falando de seres perfeitos lá no Gênesis, estamos falando de seres glorificados, perfeitos lá no Apocalipse também, não tem ninguém pelado lá. Veja, dizer que porque o ser humano passou a se vestir, todas as outras coisas que eles faziam antes do pecado se perdem, isso sim é um absurdo. Jesus, quando vai falar da questão do porquê deveria ser um homem, uma mulher, uma só carne, ele fala, porque no princípio foi assim. No princípio não foi carta de divórcio, no princípio foi um homem e uma mulher para viver juntos. Como foi no princípio também? No princípio foi, e Deus estabeleceu uma alimentação não carne. Isso está lá, está evidente. Deus estabeleceu um dia de descanso lá no princípio. Isso também está lá evidente. Não tem como fugir disso. Então veja, essa teologia ela vai fugindo cada vez mais do que foi revelado entre Gênesis e Malaquias. Então, e essas pessoas dizem crer na Bíblia, mas na verdade elas não creem na Bíblia. Elas creem especificamente de Mateus a Apocalipse, de preferência mais do que Paulo escreveu, do que no que o próprio Jesus escreveu. Jesus jamais retirou a restrição alimentar. Não é? Quando você vai ver lá Jesus falando sobre o que entra pela boca não contamina, ele fala, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ele estava falando de uma restrição cerimonial. E o uso da alimentação, as restrições relacionadas a determinados tipos de carne, ela não era cerimonial, conforme nós vimos evidentemente aqui em Levítico 11, ou seja, porque como nós sabemos disso, eles não podiam comer carne de porco e determinadas carnes em momento nenhum, e não apenas no cerimonial que eles fossem fazer. Então é óbvio que essa restrição não era apenas cerimonial. Não habitamos mais jardim
do Éden. O homem foi expulso do jardim. O homem agora está em outro momento na história da revelação. Veja, nós fomos expulsos do jardim do Éden, então nós podemos ver uma vida diferente. Então, se lá não matava, agora pode matar. Se lá não adulterava, agora pode adulterar. Isso não. Então é óbvio que, com exceção da vestimenta, que eles não tinham lá, todos os outros aspectos devem ser buscados. Foi isso que Jesus ensinou. Quando Paulo fala da autoridade masculina em relação a determinadas funções da igreja, ele volta lá no Gênesis também. Adão foi criado primeiro. Ora, ele está aqui desqualificando não apenas a argumentação de Jesus, que mostra a relação de Adão e Eva no princípio como algo válido para os dias para todos os dias, inclusive os nossos, como a própria fala de Paulo, que ele vai usar aqui para defender determinadas coisas, que também usa a relação lá no princípio para defender uma argumentação dele a respeito da autoridade masculina. Então veja, dizer que porque o homem foi expulso do jardim do Éden, então as relações ficaram totalmente diferentes e não se pode utilizar o que está lá no princípio, isso é absurdo. É ele que tem que provar que não pode ser feito isso. Isso ele criou da cabeça dele. E na administração de Deus para com os homens. Você pode ser daqueles que acredita que a gente não pode comer animais, porque matar animais é uma abominação, porque matar animais é uma coisa terrível, mas o próprio Deus vivo instituiu, ordenou que se comessem os animais, na ordem. Veja, ele não ordenou que comessem animais. Você não vai ver nenhuma ordem que, olha, é pecado se a partir de agora você deixar de comer carne em todos os momentos da sua vida. Não, ele instituiu o uso da carne no processo de ofertas, né? Lá para Noé, ele não está dando aquilo como mandamento que fosse pecado, ele deixar de comer carne, mas como uma liberação. Se você olhar o contexto lá no Gênesis, você vai ver que foi uma liberação. E nos mandamentos relacionados ao uso da carne, no momento, aí sim, o comer carne ali estava associado ao cerimonial, o comer carne, e o não comer determinados tipos de carne estava associado a todo e qualquer contexto. Então veja, se o uso da carne ele foi instituído exclusivamente no contexto, né, a morte de animais ali, ela passou a ser usada no contexto cerimonial, e por outro lado a proibição de vários tipos de animais, do consumo de vários tipos de animais, está fora de todo e qualquer contexto cerimonial, então é óbvio que existe uma limitação, mesmo para aquele que considera usar a carne, tem que haver uma limitação, porque a limitação de Deus ali não foi cerimonial. Tem sua obrigação de comer mal, mas ele ordenou que os homens comessem. Deus deu tudo e nós podemos usar tudo. Um servo de Deus, aqui a partir de Noé, não está errado em matar animais para a própria alimentação. Tudo estava dado, à exceção do sangue. Então a gente chega a Gênesis 32, verso 32, onde uma restrição alimentar aparece e fala diretamente no músculo do quadril da parte de trás da coxa dos animais. Os judeus não comiam essa parte do animal em referência à ferida na coxa que aconteceu por conta da luta de Jacó com o anjo. E essas duas restrições seguem o sangue e a parte de trás da coxa até Levítico 11. Em Levítico 11, a gente tem descrições cerimoniais agora de uma restrição muito mais profunda. Veja, ele fala restrições cerimoniais. Se você ler Levítico 11, não são restrições cerimoniais. Aquilo que os judeus poderiam ou não poderiam comer, que é justamente a lista de animais puros e de animais impuros. A regra geral é que o animal puro é aquele que tinha que ruminar e ter a pata fedida. As duas características precisam estar no animal. Ele tem que ter ao mesmo tempo carne fedida, fedida em unhas e ruminar. Existem também algumas especificidades, os floreáveis, puras e impuras, e também a velha questão da carne impura. O porco não é permitido porque ele é um animal também impuro. O animal impuro era um tipo de animal que você só não podia comer, mas você não podia nem pegar ele, senão você estaria cerimonialmente impuro, tanto quanto aquele animal. Algumas pessoas vão argumentar que aí Deus estava trazendo medicina preventiva ao povo de Israel, que alguns animais eram sujos, eles iam adoecer. Mas olha, isso não é muito coerente com a leitura do Antigo Testamento. Deus não parece estar interessado em saúde ali. Deus não parece estar interessado em saúde. Olha que situação que nós vemos, né? Vamos lá. Acho que começa. Vamos começar por... Vamos lá. O que guarda, Provérbios 13:13, o que guarda sua boca conserva sua alma, mas que abre muito seus lábios se destrói. Isso me parece uma preocupação com a saúde do ser humano. Ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Isso me parece uma preocupação com a saúde. As palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Isso me parece Deus preocupado com a nossa saúde. Atos 4. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que superara aquele milagre de saúde. Fora curado milagrosamente. O que são os milagres de Jesus, se não a restauração da saúde física dos seres vivos? Né? Uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava com saúde? Não, ela estava doente. E ele cura. Ele dá a ela o quê? Saúde. Né? Pessoas que tinham outras doenças, que apareciam com uma lepra. Isso é o quê?
Isso é doença, obviamente isso não é saúde. Jesus vai e cura, ele está estabelecendo o quê? A saúde desses seres. Então dizer que Deus não estava preocupado com a saúde dos seres naquela época, não é? Amado, terceira carta de João. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, não é? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Portanto, Atos 27:34, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, pois nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Né? Nós vemos aqui em outra versão, pois só assim poderão sobreviver. Então a saúde está aliada aqui à sobrevivência do ser humano. Né? Jeremias 30:17, porque te restauraria a saúde, te curaria as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram de repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Êxodo 15, e disse, se ouvires atentos a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os teus ouvidos e seus mandamentos, e guardares seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios será sobre vocês, se vocês obedecerem a todos os mandamentos, todos os decretos. Não colocaria as doenças, então isso... E aí você diz que Deus, o mesmo Deus de Êxodo que falou que aqui estava preocupado com a saúde dos seres, ele não estava preocupado com a saúde? Isso é absurdo também. Bom, a partir daqui, para não ficar um vídeo muito longo, né? Você pode ler aqui, crente vegano pode comer carne de porco. Ele continua a argumentação dele, por exemplo, nós vamos pegar aqui alguns pontos que ele coloca. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que temos ciência. A ciência enche, mas o amor edifica. Então, se você quiser ler 1 Coríntios 8 na sua casa, quanto a comer as coisas sacrificadas a ídolos, sabendo que o ídolo nada é no mundo. Então veja, a preocupação dele aqui é falar sobre a questão de carnes sacrificadas a ídolos. Porque se alguém vier a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? E aí quando muitas pessoas leem isso aqui, eles falam assim, bom, então tá vendo? Você está num ambiente idólatra, não tem problema nenhum. O problema é da consciência da outra pessoa. Bom, se fosse assim, Paulo estaria se contradizendo quando ele fala aqui, no capítulo 10. Né? Você pode ler 8, 9 e 10, que é o que ele vai citar para você, ok? Que ele fala assim, ó. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Que não partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, o pão que partimos? Vede Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, confirmando o que ele fala lá, não estou falando do ídolo em si. O ídolo em si não é nada, é só um objeto. Mas antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos mais fortes que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o próprio proveito. E aí, nesse contexto, ele fala de comer o que se vende no açougue, que nós podemos em outro vídeo comentar. Mas veja, quando você pega aqui o capítulo 8, que ele fala que o ídolo em si não é nada, mas ele fala, o ídolo não é nada, mas o demônio é. Os demônios são. E ele não quer que tenhamos parte com o demônio. Então ele não está falando aqui só sobre a questão da consciência daquela pessoa, né, que vai... Então, ou seja, o que Paulo está dizendo é, depois que o alimento que teria sido oferecido a ídolo voltar para o açougue, por exemplo, você pode ou não pode comer? Esse é o assunto que ele está tratando basicamente aqui, né? Romanos 14, que também ele vai citar. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não incontente sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes, no caso. Aqui sim nós podemos falar do aspecto cerimonial, né? Lendo aqui, possivelmente alguma coisa, mas veja só. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu para ser, por seu. Então ele não está falando aqui de alimentos sacrificados a ídolos, obviamente, porque lá ele proibiu terminantemente. Então é um outro aspecto aqui que ele está lidando, não é? Quem és tu que julga o servo ali? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque é poderoso para... poderoso é Deus
para afirmar. Um faz diferença de dia, outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. E é interessante que nesse vídeo ele vai falar assim, os adventistas estão errados de falar que não se pode comer. Ué, mas pelo próprio critério que eles leem isso aqui, o que come não despreza o que não come. Então ele não podia falar nada sobre a pessoa que não come, né? Então se ele... Por que ele julga errado alguém que fala que não come por causa da saúde? Que é errado comer por causa da saúde. Se é verificado, sim, né? Quando você tem determinados problemas de saúde, uma das carnes que é proibida você comer é o quê? Carne de porco. Ora, seria muito estranho se isso fosse um alimento natural para o nosso uso. Quando você está doente, se é proibido, né, na maioria das doenças por aí, se é proibido de comer alface, couve, tomar água, comer tomate? Não. No diabetes, por exemplo, tem alguns frutos que você não pode comer, mas uma boa parte de frutos você pode comer. Então veja, aquilo que é naturalmente saudável, geralmente a gente percebe dessa forma, né? Então veja que, e aí nós temos vários outros pontos aqui, se você quiser ler aqui o Levítico 11, ele fala, ser-vos-ão, pois a abominação da sua carne não comereis, abominareis o seu cadáver. E aí ele fala do que tudo que tem barbatanas ou escamas, que não era oferecido no templo. Então veja, não há nenhuma relação aqui entre a ordem de Levítico e a questão cerimonial, ok? Agora vamos lá em Isaías 65, vamos caminhar para a parte final do vídeo. Porque de contínuo me irrita diante da minha face esse povo, sacrificando em jardins, queimando incenso, habitando em sepultura, passando noite em lugares secretos, comendo carne de porco, e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que diz, fica onde estás e não chegues a mim, porque sou mais santo que tu. Ao mesmo tempo, então, qual é o problema aqui? Ao mesmo tempo que eles estavam cometendo pecados, e ele coloca o comer carne de porco como coisa abominável, tanto quanto ter caldo de coisas abomináveis nos vasos, habitar em sepulturas, sacrificar em idolatria. Então veja, ele coloca o comer carne de porco da mesma forma que várias outras coisas. Vamos ver aqui se nós temos mais algum ponto que nós ainda não temos abordado. Levítico, Gênesis 9, colocamos, né? A questão de saúde, vemos vários versos sobre saúde, né? Provérbios 3, não se esqueça da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha, como é que Deus não está preocupado com a nossa saúde se Ele fala isso aqui? Porque eles aumentarão os teus dias, o que é aumentar os dias se não dá mais saúde? Ou Ele está falando assim, aumentarão os teus dias de doença? Não, Ele falou lá em Êxodo que não terão não virão sobre aqueles que obedeceram os mandamentos, incluindo os mandamentos de alimentação com restrição da carne, né, de muitas carnes ali. E aí ele fala, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então ele fala, não só mais dias, mas dias com saúde. Então é óbvio que Deus estava preocupado com a nossa saúde, sim. Então veja que existe essa necessidade enorme da maioria das igrejas, quando elas leem Paulo, anular tudo que está lá na Bíblia. Ah, não, então houve um processo de desenvolvimento da teologia. Bom, que desenvolvimento é esse? Contrariando o que está lá? Deus estabelece uma restrição alimentar, não baseada no aspecto cerimonial, está muito evidente lá. Se você ler Levítico 11 e ler outras partes da Bíblia que estão relacionadas à alimentação, você vai ver que muitas delas elas não têm nada a ver com o cerimonial, tanto que existem alimentos lá que não estão ligados ao cerimonial e existe uma restrição com relação a eles, como por exemplo os peixes, os animais do mar. Então veja que não tem nada a ver com cerimônia, né? Ele vai citar também a questão de Pedro, né? Lá no livro de Atos, a visão ali vou colocar aqui para vocês, né?
viu, e tendo fome quis comer. Então, enquanto preparavam, ou seja, a intenção de Deus não era dar alimento para Pedro, porque eles estavam preparando alimento para Pedro, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Então ele teve uma visão e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Havia todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu. E aí foi: levanta, Pedro, mata e come. Isso é uma visão. E ele fala: de modo nenhum, Senhor, perdão, porque nunca comi coisa comum ou imunda. E aí a voz diz: não faça comum ao que Deus purificou. Veja que ele não usa a questão do imundo. Ele fala: não faças do comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ou seja, pensando sobre qual seria o significado, ou seja, evidentemente ele não entendeu aquilo como uma autorização para comer carnes imundas, e nem era para ser, porque ele entendeu exatamente o que aconteceu. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Ou seja, o Espírito dá a visão, e enquanto Pedro está refletindo sobre a visão, ele manda 3 pessoas irem até Pedro. Pedro vai até Cornélio, fala para ele da visão, entende que ele não deveria considerar nenhum homem, nenhum ser humano comum ou imundo, ok? E aí você pode ler aqui, né? Diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável é aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou, e palavra vós bem sabeis, aí ele começa a falar aqui, né? Então aí é que nesse contexto é que ele fala: olha, Deus mostrou-me que a nenhum homem chama em comum ou imundo. Nenhum homem chama em comum ou imundo. Então ele entendeu a visão, ele entendeu que a visão não se referia a alimentos, e se você for ver muitas visões na Bíblia, elas usam animais, seja para falar de reinos em outros contextos. E veja, ele entendeu bem, e como nós sabemos que estava se referindo, porque a visão é dada, logo depois o Espírito fala para ele, né, o coordena no processo do evangelismo. Ele entende que estava falando da visão a respeito de não chamar nenhum homem como imundo. Isso é o que está no texto. Qualquer outra coisa é especulação. Então veja, da parte de Jesus nós temos a liberação de uso de todo e qualquer tipo de carne? Não, nós não temos. Da parte do livro de Atos, nós temos Deus falando alguma coisa nesse sentido? Não, nós não temos. Na parte de Tiago, de João, de Pedro, não, nós não temos. Pessoas que andaram com Jesus. Paulo andou com Jesus? Não andou com Jesus. Então como que nós devemos ler Paulo? Devemos sujeitar tudo que estudamos ao que Paulo diz? Não, pelo contrário, temos que sujeitar o que Paulo ensinou ao que os outros ensinaram. Porque os evangelhos são a fala do próprio Jesus e os atos do próprio Jesus. Pedro, Tiago e João são pessoas que andaram com Jesus. E Paulo diz que recebeu revelações. Obviamente as revelações de Paulo não podem contradizer o que o Jesus falou em vida. E o próprio Jesus diz que ele não veio para contradizer, ele não veio para anular o que foi escrito na lei, nos profetas. E a Bíblia era dividida em lei, profetas e escritos, basicamente. Então nós temos o quê? Ele não veio anular as escrituras, ele veio cumprir. E cumprir é o quê? Depois que ele morrer pode comer de tudo, depois que ele morrer pode pecar à vontade. Não é isso, em nenhum momento a Bíblia coloca isso. Então veja, esse é um grande problema que nós temos no nosso cristianismo hoje. Eles falam que creem nas escrituras, eles leem lá Paulo falando sobre toda a escritura inspirada por Deus, mas eles não creem, né? Quando eles veem uma fala lá, Deus falando com Moisés, por exemplo, Deus falando lá no Gênesis, veja, ele pega ele tenta justificar que o ser humano ali, a dieta para o ser humano, uma dieta que priorize aquilo que foi que faz parte da estrutura do ser humano. O ser humano não foi criado para comer carne, o ser humano foi criado para comer alimentação vegetal. E ele quer convencer as pessoas que depois do pecado é melhor o ser humano comer aquilo que ele não foi criado para comer, ou é permitido, e foi liberado comer todo tipo de carne. E que Deus não estava preocupado com a saúde do ser humano no momento que ele fala ali em Levítico. Veja que assim, além de ser altamente especulativo, isso não tem nenhuma base bíblica para isso. Toda a base dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, que assim, é surpreendente que as pessoas, para defender um ponto, elas venham falar coisas tão absurdas na Bíblia assim, né? Ou seja, dizer que não há nenhum problema em você ampliar o uso de algo que você não foi criado para comer aquilo.
e que está errado quem fala que não pode comer, né? Então eu peço que você estude aí os efeitos da carne no organismo, principalmente das carnes que são proibidas na Bíblia, né? Que são usadas muitas vezes aí por nutricionistas, etc., como algo benéfico. Veja a quantidade de gordura que tem nelas, veja a questão da putrefação dos alimentos carnes em geral, né? Veja a relação dos peixes que são proibidos de serem comidos nas escrituras, a relação deles, o fato deles serem usados para eles serem praticamente o grande lixão dos mares, né? Fazer toda a limpeza dos mares, os grandes índices de intoxicação por determinados animais dos mares que são comidos. E aí você compara com a alimentação vegetal, você compara com o uso da alimentação vegetal, de origem vegetal, os benefícios disso para o corpo, não é? Experimente fazer uma dieta, experimente fazer um processo de limpeza do seu organismo, comendo só, tomando água, comendo vegetais, assim como o Daniel fez. Experimente fazer isso na sua vida e veja o resultado. Existem programas de desintoxicação na internet, né? Você pode procurar aí no WhatsApp, você pode procurar no YouTube, né? Se você quiser nos procurar também, eu posso te indicar, eu faço parte de um grupo de desintoxicação, e você faça esse teste, né? Faça o teste comendo carne, depois você faça o teste 1 semana, 2 semanas, comendo só vegetais, tomando água, tomando sucos, chás, e você veja a diferença no seu organismo, e você mesmo vai ter essa oportunidade. Agora, como você viu aqui, se Deus se preocupa com a nossa saúde, se Ele quer que nós obedeçamos os mandamentos que Ele deu lá, para o povo judeu inclusive, para que eles tenham, quer dizer, Ele queria que eles tivessem saúde, mas não queria que nós tenhamos saúde, não quer que nós tenhamos saúde. Mas eles iriam ter saúde, porque Deus ia manter de alguma forma miraculosa a saúde. Não, Ele fala, pela obediência àqueles mandamentos eles teriam saúde. Pela forma correta de despachar os detritos. Então, quando você fosse evacuar, urinar, você teria a forma certa de colocar aquilo debaixo da terra para não contaminar o ambiente. Analise as doenças que os egípcios possuíam, que outras pessoas possuíam, e que o povo de Deus, pelo uso correto da alimentação, não teriam. Eu tenho um vídeo aqui, e o pastor Sérgio Monteiro, ele tem livro, ele tem uma tese, acho que de mestrado, se não me engano, que eu inclusive usei para fazer um vídeo. Tem um vídeo aqui sobre o consumo de carne, né? O mito do consumo irrestrito e constante de carne pelo povo de Deus, né? E ele coloca bastante observações nisso. Então eu peço que você analise e compare as falas, né? Existe um perigo muito grande, e isso tem se voltado contra o cristão, porque assim, as grandes teologias aí, progressistas, teologia de fulano, de ciclano, né? Ao invés de ter uma teologia geral, vão surgindo as teologias das minorias, disso, daquilo outro, e você olha o padrão de interpretação que eles fazem. Olha o que está acontecendo com as igrejas que têm usado o método histórico crítico. O que é o método histórico crítico? O método histórico gramatical é o que eu uso. Então, assim, o contexto ele não pode anular o que está no texto. O método histórico crítico. O contexto tem força para anular o que está no texto. O texto está dizendo uma coisa, não, mas o contexto anula tudo isso, que é o que ele colocou. O texto está deixando claro que Deus não fez o ser humano para comer carne. Ele vem, então, mas depois do pecado, você tem que entender que é melhor o ser humano comer carne mesmo, e comer de forma irrestrita, entendeu? Liberou geral, liberou todo tipo de carne, não importa o prejuízo disso, não importa o que o animal coma, não importa a forma que o animal viva, está tudo liberado. Deus não estava preocupado com a saúde do povo lá em Israel, quando ele deu Levítico 11, estava preocupado com o que então? Se os animais que ele fala da estrutura dos animais, ele mesmo reconhece isso. A questão de unhas fendidas, de remoer, peixes com escama, barbatana. Deus fala da estrutura do animal, ele não fala de nenhuma característica ligada ao aspecto cerimonial. Tanto que eles não podiam comer em nenhum momento. Então eu peço que você analise com calma, né? Obviamente esse vídeo foi, apesar do tempo, né? 48, quase 50 minutos, mas assim, nesse momento, mas assim, a intenção foi passar por alguns pontos e te dar a opção aí, depois de assistir um vídeo desse, ter pelo menos um mínimo de contrapartida para você poder comparar e ver o que é mais prudente para você. Eu sei o que é mais prudente para mim, principalmente quando nós consideramos a forma como a carne é usada, a forma como os animais passam pela engorda, para a necessidade de se ter cada vez mais animais engordando, né? Então assim,
que para que você pelo menos reflita sobre, já que eu vou comer carne, então que eu busque o mínimo de consciência possível do que eu vou comer, né? Será que Deus liberou todo tipo de animal, né? Será que essa é a intenção de Deus? Será que foi essa a intenção de Paulo, a falar sobre alimento? O que Paulo considerava alimento? O que Jesus considerava alimento? Os alimentos são para o corpo. O que é alimento? Alimento é o que eu posso comer. Então veja, ao invés deles enxergarem que Paulo está falando sobre coisas que já poderiam ser consideradas como alimento, eles falam, não, tudo para ele passou a ser alimento, todo tipo de carne passou a ser alimento, e não importa o que você coma. A Bíblia fala o tempo inteiro que a nossa saúde importa, e não importa o que você coma, não importa o teor de gordura que tem numa carne, não importa o nível de contaminação de uma carne, ou de qualquer outra coisa. Então eu peço que você reflita. Posteriormente nós vamos tentar aí fazer uma série mais completa sobre o assunto, mas espero ter ajudado, que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males e nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.